Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom, a gente hoje vai abordar um tema muito importante e que foi pedido por muitas pessoas. A gente vai falar sobre estamos sozinhos no universo? E para começar hoje, sou eu, Matheus Lima Mota, e eu nunca estive sozinho. Meu nome é Marcos Antônio e eu só peço que os humanos busquem o conhecimento. Meu nome é Maurício. Vamos ver se a Bíblia diz algo sobre extraterrestres. Aqui é Miguel Barbosa e somos vida baseada em carbono. É isso aí. Então, segue aí com a gente e vamos ouvir um pouco sobre esse assunto. Então a gente começa a procurar vida, a gente tem que saber primeiro o que é vida, né? O que é vida? Eu procurei aqui um pouquinho da definição, dá maior trabalho, fui lá ver. Aí... Para aí! A gente até podia começar, mas antes tem que ter os recadinhos. E nos recados de hoje, eu decidi, não vou pedir nada. Tô sempre pedindo para você se inscrever lá no Metanoia Racional, Instagram, Facebook, YouTube, nos acompanhar na sua plataforma preferida de podcast. Nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Spotify, nós estamos no da Apple. Aí eu tô pedindo sempre, se inscreve, procura lá, Metanoia Racional. Aí eu pensei, poxa, toda semana isso, eu pedindo, falando, Metanoia Racional, se inscreve. Aí as pessoas não escrevem, não compartilham, escutam, gostam, mas não ajuda. Aí eu pensei, essa semana eu não vou fazer isso não. Toda vez, Metanoia Racional, @gmail.com, pedindo para você mandar um e-mail dizendo as suas ideias, as suas críticas, as suas sugestões no Metanoia Racional, @gmail.com. Aí toda semana fazendo isso, eu acho que cansou. Aí essa semana eu decidi, não vou pedir não. Sabe, porque cansa. Aí você tá cansado, eu tô cansado, sempre falando. Metanoia Racional, Instagram, Facebook e YouTube. Nas suas redes sociais, por enquanto. Aí, talvez você tá cansado, então eu só vou falar, de novo, Metanoia Racional. No Instagram, Facebook e YouTube. Procura lá, se inscreve. Só vou falar, tô pedindo não, só tô recomendando, tá bom? Não tô pedindo. E outra coisa, se você tiver um dinheiro sobrando, manda, pode dar também. Não tô pedindo, tô sugerindo. Às vezes você não quer, às vezes você não pode. Mas se pode e se quer, manda. A gente tá precisando de um microfone novo. Então, se você puder ajudar, poxa, vai ser tão bom. Agora, se você quer continuar ouvindo o conteúdo de hoje, é só continuar ouvindo mesmo. Pois já vamos começar. Fica aí agora ouvindo a gente falando sobre vida fora da Terra. Porque será que estamos sozinhos? Então a gente começa a procurar vida, a gente tem que saber primeiro o que é vida, né? O que é vida? Eu procurei aqui um pouquinho da definição, dá maior trabalho, fui lá ver. Aí, primeira coisa, origem e morte. Beleza, né? Origem e morte, crescimento, movimento, reprodução. Aí fala, beleza. Então se trata de uma linha de tempo isso, né? Então, nascer e morrer, crescer, movimento, reprodução. Aí fala, beleza, definimos o que é vida. Aí eu falo assim, fogo. O fogo nasce, morre, cresce, movimento e gera outro. Então tem as definições, parece boa, mas é bem complicado. A gente tem, por exemplo, vírus, não é vida, né? Não é considerado vida, mas ele tem reprodução, porque ele não faz a reprodução, ele não consegue se reproduzir sozinho, na célula e tal. Então a gente vai trabalhar com a definição de vida que entra de acordo com o que está na Bíblia. Então, tem aqui adaptação, né? Vou botar adaptação. Eu falar bem que precisa substituir, mas não dá não. Resposta a estímulos e metabolismo, a gente pode definir desse jeito.
E Maurício, o que você entende como vida, tendo um ponto de vista da Bíblia? Segundo a Bíblia, os seres viventes eles foram criados por Deus. Então a gente vê aqui a definição de vida, nosso ponto de vista sobre a Bíblia, é tudo aquilo que Deus criou, e o Salmo 150, verso 6, que todo ser que respira louva o Senhor. Então a gente vê que toda a criação, seres viventes que respira, basicamente, você vai ver isso até na ciência, que todo ser vivo, ele teria até o seu movimento de respiro, como as plantas vão ter sua fotossíntese ali para produzir seu oxigênio, e a gente também, os seres vivos respiram, os animais respiram, e a gente vai ter, assim, a partir da vida, se você ver no capítulo 1 de Gênesis, a partir do 24, você vai ver a criação dos seres viventes, e a partir dali você passa a ter mais ou menos uma definição do que seria a vida a partir da Bíblia. Seria todo ser que Deus criaria, que Deus criou, no caso, e que ele tem, de certa maneira, como foi falado também na ciência, ele vai crescer, vai se desenvolver, e as árvores, você sabe que também vai ter esse movimento, os animais também, e tudo que vai distinguir a vida, no caso, nossa vida humana, animal, também outras bactérias, também sobre plantação, essas coisas todas. Você vai ver um pouco da definição de vida a partir da criação dos seres viventes no capítulo 1 e do verso 24 em diante. Essa definição de respirar, né, a gente sabe, tem umas bactérias que funcionam de um jeito diferente, mas a gente pode deixar que, para substituir, se a gente abranger um grupo maior, a gente pode colocar metabolismo. Concorda, né? Metabolismo. Seria quase a mesma coisa. Sim mesmo. Então tá, beleza. E agora eu vou falar um pouco sobre o que a ciência tem a dizer sobre a vida fora. A ciência é muito boa em provar o que existe, né? Passou, a gravidade existe, a gente é muito bom em provar o que a gente já conhece. Então, dizer uma coisa que a gente não viu, não teve prova ainda, a ciência nunca descarta essa possibilidade. Então, ela não trabalha com o que a gente acredita, o que a gente sei, o que a gente queira, né? Mas tem que ter provas científicas de algo que algo não existe ou que existe. A gente pode até entrar num debate, por exemplo, Deus existe ou não existe. Assim, a gente pode afirmar que não tem prova nem que existe, nem que não existe. Entra no mesmo caso da vida fora. A gente não tem evidência. Então, a gente não pode provar que existe, mas também que não existe. Então, ela deixa aberta. Sempre há a possibilidade de estarmos errados. Como não há provas que não e nem que sim, pode ser ou não pode ser. Exatamente. Sócrates e Santo Agostinho discutiam muito sobre isso. Porque Sócrates falava que Deus não existia. E Santo Agostinho falava que Deus existia. Aí veio o Santo Tomás de Aquino, que também era um filósofo, falou, não, Deus ele existe sim. Aí ele falava, não, que tem um vento. A gente sente o vento. Qual é a prova disso? Então é sinal que há uma criatura divina, uma divindade, que libera o vento. Aí aquela discussão toda. É até engraçado, por exemplo, tá vendo os extremos, né? Que é o ateu e o super religioso. O ateu também ele entra nessa faixa de ele tá como funciona a religião, a fé dele. Porque ele não pode dizer também que Deus não existe. Então ser ateu é uma espécie de fé também. É uma questão de fé, né? Exatamente. Você dizer, Deus não existe, mas eu não tenho como provar. Não, eu creio que ele não existe. E entra também a super certeza que Deus existe também, poderia entrar nesse ramo aí. Mas é fé dos dois lados, né? Gente, é a razão. Não é até o assunto do nosso debate que eu vou dizer, mas está na margem do que a gente está falando agora. Quando a gente for conversar com um ateu, tenha consciência que você está só discutindo fé. Você não está discutindo nada assim, olha, aquela pedra está ali. Não, aquela pedra não está ali. Você está discutindo uma questão de fé, né? Então, agora já tem argumento, né? A gente falou que ia fazer isso, né? Para ter um debate mais profundo. Chega um ateu, você fala assim para ele, é fé também, né? Porque não tem evidência que não existe. Igual o cara que fala que acredita em alienígena também, né? Não tem comprovação, assim, não tem. Eles vão dizer, não, mas tem as imagens, tem... Só o Bilu. Mas não é científico. Não é científico. Não tem base científica. Eu vi até uma brincadeira que fizeram com os ufólogos, pegaram e forjaram coisas e mostraram para eles, isso daqui é realmente... Aí eles falaram, não é. Mas assim, também eu vou tirar os ufólogos aí do fogo e dizer, eles só olharam fotos, eles não foram lá e fizeram uma perícia. Exatamente. Mas assim, não é uma coisa provada. Você não...
por base científica, você não tem. Pode ter ou como pode não Pode ter. não ter. Exatamente. Quer dizer alguma E coisa, Paulo? A Bíblia também sobre a vida fora do planeta, sobre a vida extraterrestre, seria, no caso, também não fala nada se declarado sobre a vida. Conforme eu disse em Gênesis, ele vai só relatar a nossa vida aqui na Terra e o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual a gente não vai ter tantos detalhes, mas várias passagens que são atribuídas aos extraterrestres, se você for comparar, provavelmente vai ser falado mais à frente, não tem nada a ver com seres, com vida inteligente fora do planeta. Seria outra dimensão, e não nosso seres inteligentes como nós seres humanos. Mas a Bíblia realmente ela não cita nada sobre existir e não existir extraterrestres. Então é um assunto que a teologia às vezes discute, e é interessante para nós aqui que vamos gravar estamos gravando o programa, para a gente debater e chegar a uma linha de raciocínio onde a gente não quer apresentar, claro que vai ter pessoas que vai ter outros pensamentos da gente, a gente não quer apresentar isso, mas a gente vai debater ideias, até porque não há nenhuma afirmação na Bíblia sobre ter e sobre não ter. Então a gente vai partir de linhas de raciocínio sobre algumas passagens que as pessoas acham que é atribuídas a extraterrestres, e também sobre o que pode vir a ser essas supostas aparições, que também muitas pessoas seguem, de uma forma racional, que a gente possa entender um pouco sobre isso. Exatamente. Você aí que achou que ciência e religião não concordam em nada, esse é um tema Achamos um tema. Achamos um assunto que elas concordam. Será que existe um multiverso? Outro assunto. Já definimos aqui o que é vida. Então, definimos o que é vida. Agora a gente vai falar o que precisa para ter vida. Para a gente procurar e ter uma base para a gente olhar, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de química, finalmente. Os elementos básicos da vida. A gente tem o oxigênio. Eu vou falar os 4. Oxigênio, carbono, hidrogênio. Tem nitrogênio também. Não vai entrar tanto no nitrogênio. O oxigênio ele é interessante porque se existir uma atmosfera de oxigênio em algum planeta, que a NASA sempre procura um planeta que tem atmosfera de oxigênio. Porque o oxigênio normalmente é indício realmente de vida, porque é muito difícil ter o oxigênio em abundância assim, na atmosfera. Tem que ser um processo químico, principalmente o metabolismo de porque lá em cima é ozônio. Não, tá falando da Terra, de um planeta. A gente tem hidrogênio, que eu pesquisei aqui, forma basicamente só 93% dos átomos do universo. Então, hidrogênio tem bastante. Tem o carbono, a gente pode até falar um pouquinho mais depois do carbono. Ele está em 4º lugar de abundância. Então, assim, são materiais simples para a vida e que tem abundância no universo. A gente pode colocar. É fácil encontrar hidrogênio, oxigênio, carbono, é muito tranquilo se encontrar. A água, a gente sabe hoje em dia, a gente encontrou já na Lua, na calota estelar de Marte, em várias luas de alguns planetas aí gasosos, gigantes. Então, a água também é encontrada muito em meteoro. Então, a água também Aí, se você água é uma coisa muito rara. Não, a água é uma parada bem comum, porque se você for lá na formulazinha, H2O, você vai ver 2 hidrogênio e oxigênio. Então, não é tão difícil esses dois se ligarem no universo. A gente usando essa quantidade de elementos que a gente encontra no universo, a gente tem o que chama de caixinhos dourados. O que é o caixinho da historinha do caixinho? História. Lembro. Do potezinho, que tá frito. Eu não lembro do caixinho dourado. Dá pra me explicar a história? Meu Deus. Eu não lembro. Quanta história? É aquele dia eu matei aula. A menininha invade a casa lá dos ursos. Olha aí que coisa de história. Olha a a história. Mas aí tem lá, ela bebe um mingauzinho lá, tá muito quente. Aí tem um que tá muito frio e outro que tá morto. Aí ela sempre escolhe o que tá melhor, né? Eu só lembro do Não dá spoiler da historinha. Da paródia dos Simpsons, que aí o Bart olha e fala: ninguém precisa ser um gênio para entender. Aí ele pega e mistura o quente com o frio e faz morto. Mas a ideia é essa: você ter um ambiente onde se encontra principalmente água líquida.
Porque também não adianta, tem que ter água para ter vida. Aí tu vai lá, a água tá congelada, pedra. Né? Marte, a água tá congelada. Marte ainda é salgado ainda, pior ainda. Então tem essa ideia do caixinho de dourado, que é o ambiente que seria o ideal, que é onde a gente fica também. Ou tem outra variação, por exemplo, pode estar mais longe do Sol, mas ele tem efeito estufa, por exemplo. Então tem esse ambiente. Então é onde se encontra água ali, água líquida, né? E a água também, se você quiser pesquisar mais a fundo, é um solvente bom, ele é usado... Praticamente, a gente é tudo de água, né? A gente é 76% de água, né? E é usado como um solvente de minerais, essas coisas. Depois, não é o tema que a gente vai ficar abordando aqui. A gente também procura esses planetas, a atmosfera, igual eu falei, do efeito estufa, porque, por exemplo, o planeta Terra, se não existisse o efeito estufa, o Sol ia bater de dia e o calor ia embora de noite. Então, a gente ia estar congelado no frio, sabe? Um pouco do efeito, por exemplo, no deserto, por exemplo, que é muita coisa segura. No deserto é muito quente e de noite é muito frio. Então, o planeta Terra seria assim, quente demais de dia e de noite sumiu, o calor vai tudo embora. Então, resumindo, Teresópolis. Seria Teresópolis. Teresópolis é outro caso. De dia, um calor de rachar e de noite um frio que ninguém aguenta. E no verão tem clima de inverno. Isso, no verão tem clima de inverno. Tem uma coisa também que a gente não sabe muito, que é o campo magnético. O campo magnético é uma proteção magnética, é óbvio. E ele é gerado por um núcleo, porque o nosso núcleo na Terra é quente. Então também a gente pesquisa planetas que tem um núcleo quente, que ele pode gerar esse campo magnético. E que tem como ser um... Eu nunca tinha ouvido falar de núcleo frio. Não, núcleo quente. Não, mas tem como ser um núcleo frio? Eu não sabia. Não, ele pode se esfriar. Ah, tá, entendi. Marte, a gente conhece. Ele era quente e se esfriou. Tem a questão... Matei essa aula. Eu faltei nesse dia. Eu faltei nesse dia. É uma questão de tamanho dele também, de perda. É porque o calor não sai tanto. Eu acho que se perguntasse de educação física, a gente saberia. Não, eu também não. Então, por que é difícil tu cavar e ir até o final vamos querer ir no Japão? Porque conforme tu vai se aprofundando do fundo, além da pressão gigantesca, os materiais pesados ficam no fundo, que é o centro, né? Não vamos falar de fundo. Então ali, o ferro se encontra líquido. E ele está sempre em movimento. Que é o que gera, por exemplo, o terremoto. O que é o terremoto? A gente está no nosso planeta Terra, principalmente o ferro quente, em estado líquido. Então, a crosta terrestre que a gente conhece até hoje, a gente meio que está boiando nisso. Então, pode acontecer de ter choque. Porque a gente não é uma placa. Porque são justamente pelo movimento do núcleo da Terra. E esse fenômeno também pode ser observado pela boreal, que é a radiação cósmica do Sol, que ela bate ali e ela dá aquele efeito verde, quer dizer que está absorvendo. Se não tiver verde, tá ruim. Então, eu estava até vendo uma lua se não me engano, de Júpiter, que tinha esse fenômeno, por exemplo, que o raio cósmico batia e ficava verde. Né? Então, uma das principais coisas que a gente busca. Eu estava vendo um dado da NASA, que ela fez uma pesquisa só na nossa Via Láctea, a gente está falando só da nossa Via Láctea, e de 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Só que 42 mil são semelhantes ao Sol. 603 planetas orbitam. São 603 planetas que orbitam essas estrelas. E 10 são praticamente do tamanho parecido com a Terra e nessa distância caixinhos dourados. Então a gente vê que dentro do nosso Via Láctea a gente consegue encontrar 10 planetas que têm condições parecidas, água líquida, e perto do Sol, toda essa condição. Então é interessante a gente ter esse feedback, vamos botar assim, de entender como é que a gente procura vida. Porque não é só achar que é. Então existe sim uma pesquisa. Até para criar padrões, né? Que senão, imagina, olhar cada planeta, vamos vasculhar cada planeta. Vou olhar cada um. O planeta só tem chumbo, sei lá, vai falar, isso aí. Isso aqui é bom mesmo. Isso aqui é bom mesmo. Então é a gente eliminar, né? Você falou sobre as estrelas e sobre como procurar a vida. Até tem sobre um programa associado à NASA também, que é o programa 7. Não sei se você já ouviu falar sobre um programa de radiotelescópios, a qual acho que tem um lugar lá que é 42 antenas apontadas para o espaço, que ela procura sinais de rádio, via ondas de rádio,
que seria possível vir de outros planetas, ou até de uma comunicação extraterrestre. Foi cerca de 60 anos de pesquisa e foram, acho que 37 vezes que eles conseguiram algum sinal. Mas esses sinais foi estudado, foi provado que era nada mais do que os ruídos astronômicos e também sinais até da própria Terra. Extraterrestre mesmo, eles nunca tiveram uma confirmação. Então são reais ali, de dólares, investido nessas antenas, nesse ponto de telescópios, e até hoje não foi assim provado uma certeza de uma comunicação com a Terra dessas ondas de rádio. Até hoje não foi provado. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse programa. Eu entendo. Esse trabalho, eles trabalham muito com esse trabalho. Trabalham muito com a ideia de vida inteligente mesmo. Então, seria a ideia de um ser inteligente conseguir desenvolver tecnologia para entender esses raios que a gente está receber, né? Esses sinais, ou também para receber. Esse projeto já teve muito financiamento antigamente. Hoje em dia ele é mantido por amador, sabe? Não tem um financiamento, por exemplo, a NASA financia isso. Não. As próprias pessoas têm esse incentivo. Eu estava vendo até do Marcelo Gleisi, físico famoso aí brasileiro, que ele falou que isso é igual uma aposta na loteria. Falou assim, a chance de realmente ter é muito pequena. Mas é um prêmio muito grande se conseguir. Então é uma comunidade que mantém isso vivo, né? É muito interessante mesmo. Isso que você falou, Cristian, também. Então, vamos lá. Então, levando em conta tudo isso que a gente falou do caixinhas dourado, de planeta, não sei o quê. Aí fala, mesmo assim, só 10, né? 10 não vai ter vida, não. Aí eu tava vendo aqui, qual é o número de galáxias? Aí eu botei lá, qual é o número de galáxias? Aí eu pesquisei lá, são 10 elevado a 12. Ou seja, 10 a 11, 10 a 12. Você pega o número 10 na sua casa aí, você pega, escreve zeros, 12 zeros na frente, bota 10, bota 0. 1, 2. Esse é o número de galáxias existentes. Imagina você com esse dinheiro todo. Não é? Nossa, ia ser ruim não, hein? Quem dera. E tem até pesquisa falando que poderia existir até trilhões de galáxias gigantes, né? Tem uns que falam que tem menos, outros que falam que tem mais. Mas a ideia é isso aí, 10, bota 12 zerinhos na frente, esse é o número de galáxias. Só galáxia. Só galáxia. E lembrando que antes tu falou aquele número de estrelas, né? Que tem na nossa galáxia. 100, são na nossa. 100 bilhões de estrelas. Isso é só na nossa. 100 bilhões. Bilhões. Imagina esse valor todo em dinheiro. E se eu não me engano, a nossa galáxia ainda não é grande. Sim. Tem umas que são menores, mas tem galáxias bem maiores e assim. Então tem mais de 100 bilhões de estrelas nessas galáxias que são 10 elevado a 12. Depois eu posso até falar um pouco de outros tipos de vida. Também não precisa ser igual à Terra, porque também faz sentido procurar vida que seja igual da Terra. Que aí eu falei, vida baseada em carbono. Se você falar na tabela periódica, você também tem um silício. Ele é mais pesado e tal, mas ele faz 4 ligações também, igual ao carbono. Nem entrando nesse detalhe. Então, pode existir vida baseada em outras coisas, que não precisa de água e não precisa de luz do sol. Pode tirar. A gente vê exemplo lá na fumarola, lá dentro do oceano, lá no mais fundo, tem vida lá, sabe? Tem camarão, tem bactéria, que é uma pressão gigantesca do mar, sei lá, toneladas, 15 quilômetros de profundidade, e perto de uma abertura de vulcão, né? E ali existe vida. E ali não entra luz do sol, óbvio, é no fundo do mar. Você tem vida dentro de cavernas que nunca foi aberta, então, assim, tem essa questão também que a gente pode levar em consideração. Até na nossa própria Terra, tem vidas que a gente ainda nem conhece, nem sabe como que eles são baseados. A gente tem lá, lógico, pelo que nós já conhecemos da vida que tem aqui, a gente tem uma ideia de como eles sejam. E que tenham vida lá, em lugares que a gente nunca foi. Mas assim, então tem vidas em extremos que a gente ainda não botou no radar para olhar no universo. Exatamente, que a gente pode até falar depois de algumas luas próximas aqui da gente.
E tem vida em ácido, lugares muito ácidos, vida em lugares super frio, quente, né, que foi mencionado. Tem um exemplo muito bom que é do tardígrado, que é o animal mais resistente da Terra. Você pode ir lá pesquisar no seu Google, tardígrado. Ele é até usado hoje pelos japoneses pesquisando no estudo de radiação. Ele também é muito na radiação. Caramba! Então ele tá lá no friozão mesmo, 100 e pouco negativo. Não tá nem aí. 100 e pouco pra cima, Ele tá tá de ali. boa. E ele foi levado já pro espaço e o bichinho sobrevive no espaço. Caramba. Ele tem um sistema de hibernação, né? Então ele, quando ele entra no espaço, não tem nada, ele se hiberna. E já foi encontrado lá em cima na atmosfera. Isso é um ser de microscópio, é interessante. Ele fala até que ele é urso d'água. Ele é tipo um ursozinho, mas ele tem 3 patas. Você pode pesquisar aí, é interessante. Depois a gente pode até botar a imagem dele. Mas já apareceu até no filme da Homem-Formiga. Apareceu aquele bichinho. Maneiro. Isso, Nunca exatamente. vi, não, mas só na televisão. Então ele é o animal mais resistente. Ele vive em ambientes extremos Ele é mesmo. ruim mesmo. É só pra lembrar o que eu falei que eu nunca vi, porque ele não dá pra ver. Né? Exatamente. Por isso que eu nunca vi. Mas no filme Ele não No dá pra filme ver. eu já vi. Ele não dá pra ver com olhos. não, ele é Ouve no- microscópio. É, Ah, entendi. pra quem não entendeu a piada, tem que explicar. Mas aí tu vê que essa vida, ele sobrevive bastante tempo no espaço, né? Ele também não vai ficar a vida inteira no espaço, mas ele sobrevive no espaço, que é incrível, que a gente chega no espaço, pode, né? Acabou. E tem uma teoria que não é tão aceita hoje em dia, mas é da pangermia, que é a ideia de que um planeta possa fecundar o outro. Então, por exemplo, o tardígrado, já que ele sobrevive no espaço, sei lá, com queda de meteoro, pode acontecer. A gente acontece de cair meteoro de Marte, por exemplo, aqui, porque o meteoro grande choca lá e joga detritos aqui no nosso. Então pode acontecer o contrário, de a gente levar um tardígrado, por exemplo, que é um animal super resistente. Seria, então, talvez um teste vamos botar vida em Marte. Manda esse cara aí primeiro, manda esse tardígrado aí. Se ele sobreviver, a gente sobrevive. É garantido. Eu tava lendo, o cara falou que o cara é o chefe de segurança interplanetário, Oxe. que é o cara que cuida justamente para não ter contaminação em Marte. Porque também não adianta nada chegar, leva um tardígrado no bolso e tem vida em Marte. Então, aí aquela discussão se a vida é de Marte ou não. Então tem todo um cuidado. Então, no caso, ele protege o planeta do cara. Que cargo legal. Chefe do Departamento de Segurança Interplanetária. E tu vigia daqui. Vai. Aí, ó, dá pra tu cobrir o Júpiter aqui? Que eu tô saindo, vou almoçar. Deve ser legal isso. Então tu vê que tem um certo cuidado. A gente pode acontecer no futuro. Que maneiro. Sair fertilizando os outros planetas. Até contaminando, né? Exatamente. Pode dar um exemplo, vamos supor. Vai ver lá, não tem segurança. A gente leva daqui um animal e leva para outro país. Um animal exclusivo do Brasil. Aí ele chega lá e estraga toda a fauna deles por causa que ele não é daquele ambiente. A gente pode acabar fazendo isso também um dia, indo para outro planeta, né? E tem o processo inverso. Pode acontecer que a vida, aí a teoria que pode ser também que a vida De outro do outro planeta. planeta chegou aqui e fertilizou aqui. Mas isso é outra ideia, né? É. Mas é uma teoria. Até, né, eu acho que foi ano passado que fez um ano, assim, um aniversário completo, tipo, acho que 50 anos do Homem na Lua. Uhum. E aí eu tava vendo, né, as histórias sobre o Homem na Lua, e eles voltaram e tem todo aquele processo de quarentena, porque ninguém nunca tinha saído e a gente não sabia o que eles podiam trazer para cá. Não é? Então tem esse lance, né? O exemplo, a gripe que saiu lá do animal entrou agora. Tá lá na China agora, explodiu. E imagina que veio de um animal que caiu na gente. Imagina que vem de outro ser, de outro planeta. Como é que a gente vai conter, né? Então, é muito interessante também a gente entender essa ideia do pangermia, né? Que planetas podem se fecundar, vamos colocar desse jeito assim. Então, Pode nascer um novo Darwin aí. Ou não. Aqui não vai dar, não. Então, só para completar aqui, qual é o número de estrelas no universo? Aí eu falei, bom, a gente viu que tem como surgir vida em ambientes extremos. E aí a gente vai falar quantas estrelas tem. As estrelas também é um número bem impressionante. Eu até brinquei aqui com eles no começo, né? São 10, você coloca o número 10 e coloca 21 zeros na frente desse 10. Esse é o número de estrelas que a gente conhece, que é o mais aceitável, né? Aí Marquinhos, vai contar um por um? Não vai contar um por um. É igual contar grãos de areia existe na praia. Você pega um pedaço, conta que tem naquele pedacinho e depois multiplica pelo tamanho que a gente conhece. Também não é coisa tão cega. Eu vou citar um número. Eu olhei assim, tinha tanto.
Chuta aí um número. Então tem 10 a tanto. Já pergunta se vai dar verruga. Vai dar verruga, eu vou ficar contando, não. Chutar que é melhor. Então, eu vou até falar um pouquinho sobre... Vamos falar, então, sobre algumas luas que a gente encontra aqui no nosso sistema. Tem a lua de Júpiter, Europa. Depois você pode até pesquisar lá, gente. Que existe água líquida, por exemplo. Tem uma crosta de gelo. Mas assim, falando lua, não é o tamanho da nossa lua, não. Quase o tamanho do planeta Terra. A lua é grande, Júpiter é grande. Então, a Europa tem água líquida, tem uma crosta de gelo e por dentro você acredita que tem água líquida. Porque se tem água congeladazinha, provavelmente o núcleo é mais quente, deve ter água líquida. Tem Titã também. Não, Titã não vou falar agora não. Encéfalo, lua de Saturno. Tem um grande oceano salgado e congelado. Ele é praticamente um planeta oceano de água congelada. Tem peixinho lá? Não sei. Aí, Se tiver, a gente já matou o programa aqui. Tá resolvido. Exatamente. Interessante. Tem Ganímedes, de Júpiter. Eu estava vendo aqui que pode ser que haja, assim, 6 vezes mais água que a Terra lá. E é a maior lua do nosso sistema solar. É o Ganímedes. É maior que Mercúrio, só pra você ter ideia. Caramba. É 17% maior que Mercúrio. Então, assim, não é lua pequenininha, não. Não é a luazinha nossa, não. É a lua mesmo, bonita. E o caso mais curioso é Titã, que é uma lua de Saturno. Lá tem rio, lá tem lago. Luazinha boa. Não, calma. Tá. Lá tem rio, lago, oceano, mas não é de água. É metano. Não gostei. Não gostei. Mas pode ser que tenha uma vida baseada em outro estilo que não seja, não. Porque tem rio, lago, oceano, ou seja, tem todo um ciclo. Chove metano. Sabe, metano dá para usar de combustível, né? Então lá chove combustível, é exatamente isso. Então pode ter uma vida baseada descobrir já era. Em metano, em vez de usar água, poderia usar um metano, entendeu? Então, porque ele também tem núcleo quente, tem várias questões, pode haver água também. Então, assim, é interessante que a gente olha para o nosso sistema solar e fala, é possível, sabe, dentro dessas luas. Aí, essas luas realmente estão muito longe do Sol, são muito congeladas, sai fora do caixão dourado. Mas a gente tem que dentro, pode ser ainda quente, então pode ser que tenha calor, igual a gente falou, lá no fundo do oceano não tem luz, não tem nada, mas tem vida lá, entendeu? Então, assim, é interessante a gente também ampliar aí o que dá vida, né? E, se quiserem falar um pouquinho de Marte, eu tenho também aqui sobre Marte. Marte, a gente sabe que, igual foi falado, teve um passado, ele era bem parecido com a Terra, então ele tinha um núcleo quente, tinha mais atmosfera, tinha um campo magnético, né, que girava, ele era quente. Então, e a gente sabe hoje que tem calotas polares lá do lado. Dá pra ver, tá? Você pega na escola, dá pra ver. Não sei, acho que é pro satélite que eles veem, né? Daqui dá pra ver. Mas você tem água congelada nos polos. Vê trechos brancos nas extremidades. Isso, exatamente. E dentro dele também, pode ser que a gente não sabe como é que é, profundamente como é que ele é. Então, pode ser, ele tem bastante certeza, assim, não pode dizer com certeza, mas tem grande chance de ter água líquida, sabe? Muito salgada, mas ter água líquida. A gente sabe que hoje em dia tem seres vivos no Mar Morto. Pode pesquisar e tem vida lá. Então a gente está ampliando onde que a vida está. Às vezes a vida não é tão frágil quanto parece. Talvez é só a gente que é frágil. Às vezes tem vidas mais complexas do que a nossa. Exatamente. E também um bom que eu esqueci de mencionar também dá para também se saber. Aí a pessoa dúvida, como é que sabe que tem essas coisas lá? Tem como saber. Eu posso até explicar se tiver comentário. Como é que a gente sabe que lá tem oxigênio que ali não tá? E é um processo simples, fisicamente falando. Então você também pode encontrar grandes estruturas com, sei lá, 120, 130 átomos que se conectaram. Então, assim, de carbono. Carbono é o tijolinho da vida, né? Eu não ia entrar muito nesse detalhe. Carbono e o silício. Mas o silício, o silício não é mais pesado, tem várias outras, a ligação dele é mais fraca, tem outras questões. Mas o carbono é o tijolinho da vida, e mesmo nesses planetas tão doidos aí, de ambiente tão extremo, você ainda consegue ver moléculas, vamos dizer, complexas. Se pegar o DNA, vai ter 1 bilhão de carbono ligado para fazer o DNA, mas tem substâncias muito simples, como a amônia, que é uma substância orgânica, que é bem simples, né? São praticamente
5 átomos, né? Se não me engano. São 5 átomos. Então, assim, tem, vamos dizer, é material orgânico. Pela definição química, é material orgânico que se encontra nesse planeta. Mas não quer dizer que é vida e tal. É só que criou material orgânico. É isso que eu queria dizer. Então, voltando ao raciocínio que a gente está falando sobre rádios telescópios apontados, e entra a ideia por exemplo, a gente está falando de distância de milhões de anos. Vamos supor que seja menos, vamos supor que seja 10 mil anos. Aí tu manda oi, aí 10 mil anos para chegar lá no carinho. Aí eu falei, beleza, bom, volta mais 10 mil anos. Aí são 20 mil anos, é muito tempo. Então, se gravar um áudio, então não dá boa. Mandou um textão também. Ainda mais se for aquelas tia. Então, por isso que é tão difícil uma comunicação, que eu falei da loteria, porque são milhões de anos. Então, você mandou um sinal, pode ser que existe, vamos supor que existe vida inteligente em outro planeta agora. Aí você foi lá, e demorou 1 milhão de anos. Aí 1 milhão de anos deu tempo dela aquecer o planeta, dar efeito estufa e se destruir. Então, assim, tem essa questão. Tem isso. E a gente não viveu o suficiente para receber. E nem a gente deve ter o WhatsApp para receber a mensagem. E tem a questão da luz. Pode ser que ele olhe pra gente, só que ele tá olhando lá pro período do dinossauro, sei lá. Ou antes, ou só quando a Terra era só pedra, rocha. Então, possa ser que ele não entenda a nossa mensagem. Porque ele ainda nem viu. Ele às vezes já nos encontrou, mas como ele tá anos longe. E aí quando ele vê, pô, tem vida inteligente, aí já não existe mais expressão, não deu tempo de durar. Então tem essa questão que, por isso que é tão difícil. E você pode entrar pelo raciocínio de já ter. Aí também ele pode entrar também pro lado dos ufólogos doidão. Que aí você poderia ter viagem, sei lá, furando o espaço-tempo, buraco de minhoca, sei lá, essas coisas aí, né? Ele poderia romper essa barreira. Os ufólogos, alguns acreditam que a tecnologia deles é tão avançada que eles conseguem ter contato com a gente, porque eles rompem lá a barreira do espaço-tempo. A barreira do espaço-tempo, exatamente. Então, se realmente acontecer de existir essa vida, ela tá muito superior, não? Muito. Então, assim, né? Tadinho da gente. Os caras vão brincar com a gente. Né? Eles vão controlar. Eles devem pensar de lá, não, agora nós temos nossos robôzinhos. A gente vai ser robô. Agora nós temos também aquela famoso paradoxo de Fermi, né? Porque ele partiu da ideia onde se existe vida superior a nós, e se o nosso universo, igual ele deu ali a data, se você for estudar, pesquisar ele direitinho, ele vai te dar uma questão de anos sobre a criação do nosso sistema solar e sobre a criação do universo. Se eles existissem, e se eles fossem, no caso como foi falado, muito desenvolvidos, eles já teriam que, em certo ponto, já ter chegado aqui no nosso sistema solar e mantido contato. Claro, há muitos relatos sobre abduções, aparições de extraterrestres. Mas, assim, no ponto científico mesmo, eles também não garantem nada, né? No ponto científico, eles vão te dar pressupostos. É como se fosse teorias também, a qual não aponta realmente. Tá. Então, aí, conforme foi dito, ele partiu da ideia que se eles existem, como a ideia evolucionista tem, que o nosso sistema solar tem 4,7, 4,5 bilhões de anos. E o universo teria entre 13,7, né? Por aí. Se esses extraterrestres fossem uma vida, pudesse manter esse contato com a gente, por que eles não teriam já vindo ao nosso planeta e feito coisa? Até há sinais, alguns sinais foi até falado no começo, sobre aqueles sinais que eles desmentiram os ufólogos. Também estive olhando um pouco sobre isso. E a gente vê que, por mais que seja interessante a expectativa de ter uma vida fora do
do nosso planeta, do nosso sistema solar, ou até nos outros planetas do nosso sistema solar, realmente eles nunca tentaram fazer um contato com a gente, que por mais também que tenha a questões dos anos-luz, mas era para a gente já ter algum resultado de alguns anos também atrás, conforme já foi relatado, provavelmente eles teriam chegado a algum sinal de rádio, mesmo que não fosse diretamente para nós, mas até hoje não foi registrado nenhum sinal e nenhuma civilização tentou colonizar a Terra. E existem pesquisas onde eles estão tentando também colonizar Marte, o planeta Marte. Os habitantes da Terra estão tentando colonizar Marte, já estão em desenvolvimento, provavelmente vocês já estudaram sobre isso. E se nós podemos estar hoje estudando para habitar Marte, para poder fazer ali uma colônia em Marte, por que eles já não teriam também chegado até a nós, tentando fazer uma colônia na Terra, mesmo antes da criação do homem, vamos botar assim, e até da evolução, eles já teriam tentado fazer isso aqui, e não há relatos sobre isso. Então é uma questão também que deixa um pouco a duvidar, esse paradoxo ele deixa um pouco a gente a duvidar também sobre a existência da vida inteligente fora da Terra. A gente vê, até brincando, tá, que a gente praticamente a humanidade tem poucos mil anos. Tipo, os dinossauros ficaram milhões e a gente só ficou milhares de anos aqui na Terra. E também pode acontecer justamente evoluir vida complexa, sei lá, um dinossauro, mas o dinossauro a gente sabe que não teve um desenvolvimento intelectual. Então, só teve gente no planeta inteiro que teve essa inteligência, essa racionalidade. A gente não definiu inteligência aqui, né? Mas é o que. Então, assim, pode ser que vida complexa, outro tipo de inseto, mamífero, seres grandes, mas que para ter vida inteligente é muito mais improvável, principalmente a gente olhando a Bíblia, a gente vai ver, não, que Deus criou, tem uma moldação para botar de Deus, mas que é muito, 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 muito provável de existir vida inteligente, assim como a nossa, bíblica, principalmente, de duas mãos, né? Então, com as capacidades que a gente tem de desenvolver o que nós já desenvolvemos, né? Pode ser que vida complexa, com pulmão, sangue, tudo, um ser completo, mas que não desenvolveu a inteligência, entendeu? E a gente estava até conversando aqui em off, né? Não seria também uma coisa absurda se houvesse vida em outro planeta. Porque quando Deus faz a Terra, e a gente lê lá em Gênesis, ele fala para a Terra produzir os animais, fala para as águas produzirem animais. E se a gente olhou e viu que tem planetas com suas massas em abundância, não seria absurdo se houvesse vida nesses outros lugares. Agora, a questão que a gente levantou aqui é a vida inteligente deles. Então, talvez eles não fossem inteligentes como nós. Talvez eles não tivessem a complexidade espiritual que nós temos, nesse desenvolvimento espiritual que nós temos. É interessante daquele conceito do Fermat, né? Que essa ideia por exemplo, se existisse uma vida que a gente, vamos botar, há 400 anos atrás a gente não tinha ciência, então há 400 anos atrás a gente inventou o telescópio, 400 anos depois a gente foi na Lua. Então, um período de 400 anos a gente conseguiu construir isso tudo, de homem à Lua, de a gente ter satélite em apenas 400 anos. No final do século XIX, né, 1800 e pouco, terminando ali no século XIX, o homem usava vela para se iluminar à noite, na escuridão. Querosene também. Não, querosene é bem depois ainda. De baleia. E já em 1969, o homem pisou na Lua. E quando a gente vê hoje um celular que tem capacidade de processamento e de armazenamento de informação que lá em Houston eles não tinham, poxa, a gente está se desenvolvendo muito rápido, né? É até a curiosidade, tem a menina lá com vários livros programados na mão, com 15 pontinhos. E eu estava até vendo que o micro-ondas tem muito mais capacidade computacional do que o computador que levou para fazer os cálculos da minha Lua, né?
Então tu vê esse avanço, imagina uma civilização, vamos botar aí que surgiu 1 milhão de anos antes que a gente, sabe? Que a vida inteligente surgiu 1 milhão de anos atrás. Então, assim, eles teriam que ter um poder de chegar aqui, né? Então a gente entra haveriam resquícios, né? Resquícios, pelo menos. A gente tem um curioso que é a Voyager, a sonda Voyager. Uhum. A gente pegou lá o disco, colocou vários sons do planeta Terra, criança, música. Teve até uma música brasileira, não foi? Algo do tipo? Foi, eu esqueci qual foi, mas acho que teve sim. Então essa Voyager, por exemplo, ela foi jogada no espaço, nossa Via Láctea. Então eles falam que vai durar em torno de, se eu não me engano, bilhões de anos. Então, assim, a nossa humanidade vai deixar de existir 1 bilhão de anos, provavelmente, né? Espero, né? Então, assim, ainda vai existir a Voyager. Então, a gente era para encontrar algum vestígio dele. Nem que fosse algum lixo deles. Exatamente. Porque se a gente for ver a quantidade de lixo que nós já produzimos fora da Terra, é enorme. São várias toneladas de lixo que a gente tem fora da Terra. Então, por que eles também não teriam lixo, né, podemos dizer assim, deles vagando pelo universo? Por exemplo, de encontrar plástico, por exemplo, é um material que você não encontra na natureza, só de moldagem humana mesmo, né? Então, esse artista, a gente não tem nada sobre isso. E se existir, eles estão muito superiores. Daí a gente entra no mundo da imaginação, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai vagando por isso daí. E assim, mas é impossível que tenha tido algum ser vivo inteligente antes de nós. Aí a gente pode entrar naquele caso, né? Os anjos são inteligentes e vieram antes de nós. Então, pode falar, mano. Até sobre a questão dos anjos, é interessante notar também que foi eu mesmo que falei sobre questões de relatos sobre abdução. Você vai ver exemplo de Enoque, que foi trasladado ao céu. Claro, a Bíblia vai falar sobre Deus que tomou ele para si, mas muitas pessoas relacionam isso sobre o contexto abduzir. E sobre os anjos, é interessante a gente notar que os anjos eles podem aparecer em forma de ser humano. E, conforme diz em Gênesis 18, vai falar sobre onde ali Deus aparece com 2 varões. Ele aparece o Senhor nos carvalhais, no mar, sentado à porta da tenda, quando tinha esquecido, e vai falar depois sobre o aparecimento dos 2 varões ali, que seriam 2 anjos em forma de ser humanos. Então, e também vai falar sobre Ló, que ele recebeu a visita de 2 anjos. Até o título eu só estou lendo o título aqui do capítulo 18, e aparece 3 anjos a Abraão. No caso de Abraão foram 3 anjos, e no caso de Ló, 2 anjos foram em sua casa, até quando a população ali de Sodoma e Gomorra tenta ter relações com aqueles anjos, porque eles viriam mesmo em forma de seres humanos. E segundo a gente pensa que nos anjos, que eles podem se transformar em pessoas, a gente também tem que levar que os anjos caídos, eles também podem se transformar em seres humanos ou em outros seres, para também enganar as pessoas. Conforme diz também na Bíblia, no final haveria... Agora, se a gente for mais ali, eu até esqueci aqui o versículo, mas haveria a operação do erro, sim, haveria a operação do erro no final, se quando fosse a volta de Cristo. O arrebatamento, que seria como se as pessoas tornassem o arrebatamento como se fosse abdução. Então as pessoas hoje têm muitos esses relatos sobre abdução, sobre outros seres que viriam à Terra e abduziam eles, levavam eles em naves ali. Há relatos, nunca foram confirmados assim, eles nunca trouxeram provas, é sempre pressupostos, mas a Bíblia já citava sobre os anjos, e quando ele cita que os anjos podem aparecer em forma de pessoas, eu acredito que também os anjos maus ou os anjos caídos, eles podem também se transformar em outros seres para vir a enganar as pessoas também. Então, quando a gente olha do lado teológico, a gente não pode afirmar que há vida, nem que há vida extraterrestre e nem que não há vida extraterrestre, mas a gente pode interpretar essas passagens como
como foi falado que seria permitida a operação do erro no final dos tempos, para as pessoas às vezes focar que existe sim vida extraterrestre, existe sim vida extraterrestre, para quando Cristo arrebatar a sua igreja, até porque muitas pessoas não acreditam no arrebatamento da igreja. Então, através dessa ideia de os seres extraterrestres inteligentes, eles viriam e abduziriam aquelas pessoas ali. Então, quando as pessoas falam assim, mas a igreja foi arrebatada, muitas das pessoas falam assim, não leva para esse lado não, eles foram abduzidos por seres extraterrestres. Então, a gente pode levar por esse lado, que traria uma descrença ao que está escrito na Bíblia sobre o arrebatamento. Então, é interessante a gente notar esse ponto, que também sobre os anjos também são seres inteligentes, e em Ezequiel 1 vai falar vai ter um relato onde até o título da Bíblia aqui fala sobre a aparição dos querubins, onde Ezequiel vê os seres ali, e as pessoas atribuem isso também à vida extraterrestre, a seres extraterrestres. Sim, os anjos são seres extraterrestres, mas eles são espirituais. Eles, quando chegam à Terra, eles assumem a forma física, sim, ele pode assumir a forma física, mas eles não deixam de ser seres espirituais. Então, quando nós notamos ali, é mais ou menos uma teofania, que seria a demonstração ou a manifestação de Deus, a revelação de Deus. Então, aquilo ali não tem nada a ver com o extraterrestre, com o disco voador, seria o âmbito espiritual que ele estaria vendo ali, o profeta Ezequiel. E quando a gente vai falar sobre os anjos, sim, os anjos foram criados muito tempo antes da vida inteligente aqui no planeta Terra. Eles foram criados antes. A Bíblia não vai relatar muito sobre a criação dos anjos, mas ele vai dar sentido até num tema que nós já falamos em outro programa, no livro de Jó, onde fala que ali os anjos e os filhos, as estrelas e os filhos de Deus cantavam e gritavam quando Deus estabelecia o fundamento da terra. Então a gente vai notar que esse aspecto do mundo espiritual já existia antes, e muito desse mundo espiritual hoje, conforme eu disse, tem os anjos bons, que a Bíblia relata muito, mas também esses anjos maus teriam como se eles aparecessem para as pessoas com o sentido de enganar. Também há esse lado de estudo e de interpretação. Eu, no fundo, eu acredito muito nessa interpretação, porque é o que mais, tipo assim, você pode encaixar nos versos bíblicos. Até porque, se você for ver, acho que na Inglaterra, as pessoas acreditam mais em ETs do que no próprio Deus. Então você vê que, de certa forma, essa ideia que existe vida inteligente em outros planetas, elas trariam como se fosse para a gente ir deixando de lado essa ideia do arrebatamento e ir aceitando mais a ideia da abdução, para talvez, quando for a hora certa, o povo ficar ali, não, foram só abduzidos, não foram levados. Essa história do cristianismo fica mais de lado ali, deixa de lado que não é isso não, foi abdução. É interessante, um ponto interessante sobre a questão da existência da vida, a vida extraterrestre. O mais legal é o seguinte, que o engraçado é que a gente consegue ver os anjos. É uma representação de Deus que a gente consegue ver. Mas Deus a gente não consegue ver. O exemplo disso foi Moisés, que Deus falou que ia aparecer para Moisés, aí Deus foi e apareceu na fenda da pedra, né? Isso. Mas Moisés não viu Deus. Ele sentiu a presença de Deus. Ele viu a sombra de Deus na pedra, mas ele não viu Deus. E o legal é que os anjos, a gente vê os anjos. Então, no caso, é uma representação de Deus através dos anjos. Seria isso que foi ocorrido no primeiro capítulo de Ezequiel, a qual muitas das linhagens até de estudo sobre, claro, alguns ufólogos, alguns estudiosos levam esse versículo e interpretam como fosse se ele tivesse visto extraterrestres, discos voadores, e na verdade não foi isso, foi uma representação do mundo espiritual.
Então é uma questão que é interessante, claro, é igual eu falei, a Bíblia e a ciência ela tem que responder a mesma pergunta, se ela existe ou não existe. Então eles deixam a desejar nesse ponto. Mas se a gente for interpretar alguns textos, não nesse âmbito de extraterrestre, mas se você for ver sobre essas questões, é muito intrigante saber que tem pessoas que, quando acontecer isso do arrebatamento da igreja, até você às vezes vê pessoas comentando e vê até vídeos com esse assunto, fala assim, não, foi abdução, aconteceu outra coisa, as pessoas sumiram, mas não no aspecto da volta de Cristo. Então é muito interessante também fazer essa comparação. É até engraçado, né? Ciência e religião estão concordando, né? Em alguma coisa. Alguma coisa com... Tá, momento raro aqui. Mas então, quais seriam as implicações, né? Se a gente achasse vida fora da Terra, quais seriam as implicações que isso poderia trazer para a nossa fé? Eu acho que uma das implicações que traria é aquele negócio. Tem um versículo da Bíblia que diz: as coisas espirituais só entende quem é espiritual. Então, se a gente percebesse que tem vida fora da Terra, ficaria meio que desentendido, porque como que tem vida fora da Terra e como que eu consigo ver anjo e agora tem vida fora da Terra? Como é que eu vou conseguir assimilar aquilo? Porque como eu não sei? Eu sei que o anjo ele vem do céu. Amém, legal, é Deus que manda. Mas e lá? Será que eu iria relacionar algo divino também? Porque é algo que é interessante a gente ver em 2 Pedro 3, no verso 7, que quando vai falar sobre a vinda de Cristo, fala, mas os céus e a terra, a gente nota que os céus é sempre no plural, e a terra vai falar só da nossa terra aqui, e os céus é plural. O céu vai ser todo o universo, todos os sistemas, e a terra agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a gente vê que pela mesma palavra, foram todos criados pela mesma palavra de Deus, onde Deus ali na criação, ele cria os universos. Agora, se houvesse vida fora da Terra, vida inteligente fora da Terra, Cristo ele fez um sacrifício só ali na cruz. Quando fala, foi o único sacrifício. Então, se ele faz o único sacrifício aqui na Terra, para nós que estamos aqui vivendo na nossa Terra, no nosso sistema, se ele morre ali e nós somos pecadores, ele morreu pelos nossos pecados. E até algumas religiões que citam como se os extraterrestres foram seres onde eles eram impecáveis, vamos botar assim, que eles não tinham pecados, eles viviam adorando a Deus, extraterrestre, não na questão anjo, falando na questão extraterrestre mesmo. Algumas religiões acreditam nisso. Mas os extraterrestres, como foi visto aqui, vai ser tudo destruído pelo fogo. Claro, é uma questão bíblica. Os céticos não vão levar isso em conta. Mas só que se nós formos você vai ver que o universo, principalmente nosso planeta Terra, ele está caminhando para um fim. Tanto por questões de degradação, quando questões de aquecimento global, essas coisas, você vê que ela caminha para um fim. E como aqui vai falar sobre o céu também vai passar por fogo. Então esses seres extraterrestres, eles pagariam por algo que nós na Terra faríamos. Tipo assim, se nós somos pecadores e nós vamos pagar, Jesus morreu na cruz, mas só que nós sabemos que vai vir o fogo e vai ali purificar e nós vamos para o céu. Agora você imagina no sistema solar uma vida inteligente, que não pecasse, mas eles também vão passar pelo fogo. No caso da questão religiosa, a gente vai entender, tipo assim, eles pagariam por algo que eles não fizeram. Então, quando a gente analisa esse ponto, a gente vê que não vai bater muito essas questões de seres extraterrestres ser um ser impecável, e se destruir, eles seriam destruídos também. E como a gente sabe que Deus é um só, claro, do meu ponto de vista cristão, claro que do ponto científico eles não vão levar muito em conta o que Deus está dizendo, mas partindo de certas análises e de certos resultados que ainda não vieram, conforme foi falado no anterior sobre o paradoxo de Fermi,
a gente vai entender que, de certa forma, você pode aplicar essas passagens bíblicas e entender que quando Deus cria ali em Gênesis, ele vai criar a única, seria como se fosse a única criação de vida inteligente que ele teria criado. Então você vai ver ali o efeito de criação, e tudo que ele descreve ali, no contexto bíblico, vai estar descrito ali a criação que ele fez. Então, se a gente partir de que há vida inteligente em outro planeta, a gente teria que analisar se Jesus também morreu por eles. Mas se a gente for ver o contexto bíblico, a gente não vai encontrar nada sobre isso. A gente vai encontrar que ele morreu por nós, que ele veio por nós. A Bíblia não vai dizer que é impossível, mas seguindo esses sinais e essas, igual eu falei atrás sobre a operação do erro, acredito que isso seria sobre essas questões até de abduções, de aparecimentos. Acredito que seria como se fosse uma estratégia de Satanás e seus anjos para, de certa forma, conduzir o povo cristão e tirar o foco, que o foco para nós cristãos é Cristo e a vida com Deus depois do arrebatamento. E, de certa forma, fosse levado a esse ponto de desacreditar essa ideia. Claro que, igual eu citei, a ciência vai estudar mais o ponto científico. Claro, há vários estudos partindo de pressupostos que podem haver ambientes propícios à vida fora da Terra. Isso ninguém vai dizer ao contrário, porque é a ciência que está partindo desse pressuposto. Mas se você partir pelo ponto exclusivo de haver vida inteligente, você vai notar que é um pouco difícil, até pela questão dos anos, e um silêncio total, foi que o programa 7 mesmo, é um silêncio total sobre ondas vindas do espaço de extraterrestre, nunca chegou, conforme foi falado sobre a questão dos anos-luz também. Mas se você partir do pressuposto da idade do universo, da idade do nosso sistema solar, eu acho que teria que a gente já ter recebido algum sinalzinho vindo de lá de trás, e a gente não recebeu ainda. E conforme foi dito sobre a operação do erro, eu acredito que, de certa forma, ela possa ser ligada a tirar mesmo o foco, a atenção do que Deus, do sacrifício de Jesus e do seu arrebatamento, porque por mais que a gente ache assim, eu tenho que pensar de um ponto racional, mas para nós cristãos, o ponto racional também é a gente interpretar que Cristo, ele viveu, está na história, a história vai dizer que Cristo viveu, e já os extraterrestres partem de pressuposições. Então eu prefiro ficar naquele que está até marcado na história, e as pressuposições a gente vai estudando, mas sempre dando foco mais, no caso, no ponto de vista cristão, igual eu tô falando, no ponto de vista cristão, não ficar muito focado nisso, até porque há várias pessoas que hoje estão no espaço estudando isso, existem pessoas que vão ao espaço estudar isso, então a gente respeita as pesquisas, respeita tudo, mas a gente deve atentar por esses pontos e ficar atentos também. Porque se caso eu acredito no meu, não vou falar não é nenhuma profecia, não é nenhuma teologia, nem nada com base, eu não vou te dizer nada aqui com base, mas eu acredito no seguinte: provavelmente no passado dos nossos tempos para frente, se esse for a linha certa do que Satanás tentará enganar a igreja com os sinais extraterrestres, vão aparecer relatos de vidas inteligentes, mas não, porque às vezes existe. Claro, às vezes pode existir sim, mas sobre vida inteligente eu acho que ele vai tentar enganar, e vai chegar uma hora que ele vai conseguir mostrar, porque se você for ver, ele é capaz de fazer sinais, ele vai mostrar muitos sinais que, se possível, enganaria os escolhidos. Então eu acredito que vai aparecer algo relacionado a isso, e muitas pessoas vão desfocar do evangelho e falar, não, mas o evangelho não estava completamente certo, está aparecendo isso. E eles vão seguir aquela linha. Então, não estou fazendo, falando nenhuma profecia, explanando uma linha a qual é possível que daqui para frente também apareça sinais de vidas extraterrestres para desfocar o cristão, no caso, o cristão. Então é interessante a gente olhar esses pontos.
É interessante esse lado, né? Eu também concordo no sentido de vida inteligente, do ponto de vista científico também, é muito improvável. Justamente aqui até no nosso planeta foi muito improvável ter vida inteligente, né, gente? Né? Vou botar do ponto de vista científico. Então, eu também concordo nesse sentido. Eu também acredito que não tenha vida inteligente, acredito que tenha assim, vida de outro jeito, ou mais simples, provavelmente, mas eu também não concordo com essa linha que existe da vida inteligente. Bom, eu também não acredito. Eu acho que vida inteligente, não só os anjos e os demônios mesmo, fora da Terra, só, porque até a gente está usando aqui o contexto científico. Cientificamente, é muito improvável. Então, assim, foi uma escolha divina de fazer a gente aqui. Por que ele fez outros planetas? Então tem coisa que ainda não está revelada a gente. Uhum. A gente crê pela fé que vai chegar no céu e lá no céu ele vai explicar isso. Mas hoje a gente também não sabe por quê. E assim, e mesmo que houvesse uma comprovação verídica, e como o Maurício falou, o diabo ele usar, né, o espírito do anticristo, que a gente crê que vai vir, ele usar isso, os cristãos eles não podem se levar a enganar sobre o que eles vão fazer, mas a gente pode pensar como os colonizadores, né, lá de bom coração que houveram, de que não, a gente tem que evangelizar os índios. E aí a gente teria que evangelizar os alienígenas, os extraterrestres. Essa deveria ser a nossa visão. É lógico que o espírito do anticristo vai trabalhar de uma outra forma. Mas eu penso cego, andei perdido, vaguei, eu cantando pro extraterrestre. Evangelizando. Longe do meu Salvador. Eu vou falar, não, meu Salvador. Então, vale ressaltar que esses últimos minutos aí que a gente debateu sobre se existisse ou não, a gente tentou trazer, debater sobre esses assuntos, mas a gente está falando só de hipóteses, a gente não está falando. Essa parte aqui a gente só está exercitando como seria. Para você não ficar maluco aí, ai meu Deus, né? A gente só está exercitando o que seria, para a gente se desafiar a debater esse tipo de assunto, que é o que a gente também gosta de trabalhar. A gente gosta de. E se a gente gosta de brincar, o ser humano é curioso. Ele quer saber das coisas. Por quê? E até para a gente ter uma base, uma bagagem para conversar. Né? Você que ouviu esse podcast e consumiu esse conteúdo, alguém chegar para você conversar, você já tem uma bagagem para você dialogar. Você vai poder dizer as possibilidades, você vai demonstrar até cientificamente com conhecimento que você adquiriu nesses minutos que você gastou com a gente. Então, aí para finalizar aqui, aquele estudo é sério, aquela parte do começo, que eu estava falando sobre como se procurar, isso é sério, existem várias agências, né? O principal é a NASA, que é conhecida, é a astrobiologia, é a área de pesquisa, que se chama astrobiologia. Para quem estiver interessado também, pode pesquisar, que é muito mais a fundo, né? Porque aqui a gente não vai ficar pegando nesse detalhe. Se a gente pegasse também nesse detalhe e fosse mais a fundo, você ia levar quantos dias ouvindo a gente aqui? Exatamente. Então, se você compartilhar o nosso conteúdo, quem sabe um dia a gente traz um gerente da NASA para te trazer uma informação melhor sobre o nosso assunto. Se a gente for um podcast ouvido por milhões de pessoas, aí pode ser que a gente consiga isso daí, se a gente conseguir um tradutor, né? Eu não falo nada de inglês. Mas, então eu não ia entender. Mas, né? Quem sabe? E teve alguns detalhes aqui que a gente também não aprofundou. Talvez se você quer que a gente aprofunde um pouco mais sobre alguns detalhes, comenta e manda mensagem, né, pelas nossas redes sociais, entra em contato, pede. E esse tema foi pedido, né? Pessoas que tiverem mais contato pessoal também. Né? Exatamente. Fizeram contato pessoal e pediram esse tema. Por exemplo, essa parte a gente falou no final, a gente já teve uma introdução, então a gente não teve tanto tempo de ficar debatendo os impactos que realmente seria no mundo do e se. Então, se você quiser, aí a gente pode trabalhar, fazer só sobre isso, sobre o impacto, né? Sobre se aparecesse, como seria. Exatamente. Ou talvez você ficou curioso aí na parte de escatologia, dos últimos dias, como a gente pode aí, se você pedir, a gente pode falar também sobre a parte de escatologia dos últimos dias.
Então, esse foi o nosso programa da semana. Se você gostou, continue nos acompanhando, compartilhando com outras pessoas e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado pela Altin Soluções. Piadinhas da ciência. Por que assassinato na Lua não é crime? Por quê? Quê? Por que é? Porque lá não tem gravidade, é um crime sem gravidade. Ou porque ele é lunático, né? Nossa. Por que é bom falar? Sempre tem um químico do lado. Ah, é. Sempre tem a solução. A gente vai encerrando por aqui, Maurício. Desligar aqui. Fui, tchau. Se inscreve no canal. Valeu. Valeu, morreu.